Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas uma hora vocês vão acabar vendo o vídeo, né? Bom, pessoal, vocês já me conhecem, meu nome é Fabiano, né? Meu nome é professor Fabiano, Fabiano de Pina Barro, né? Eu estou com vocês esse semestre com as matérias de microbiologia, né? Biossegurança e também o que? Anatomia. Então nós temos três matérias, né? Anatomia, biossegurança e microbiologia, tá ok? Nossa aula de hoje, criancinhas, é a aula o que? De microbiologia. Na primeira aula de microbiologia, pessoal, eu fiz uma introdução, eu expliquei para vocês o que era microbiologia, eu falei sobre o conceito de microbiologia, né? O que nós iríamos estudar, passei para vocês a ementa do curso, né? O roteiro daquilo que a gente ia ver durante o semestre, tá? E também falei para vocês que essa matéria de microbiologia, ela tem junto dela a parasitologia, e que microbiologia e parasitologia, elas são o quê? Elas são matérias diferentes, né? Porém, elas estão encaixadas aqui para a gente estar estudando o quê? Esse semestre, tá? Falei para vocês sobre a importância da microbiologia e, na verdade, a gente nem precisa estar falando sobre a importância de microbiologia. É só a gente olhar para a nossa condição atual, né? E ver o que está acontecendo no mundo. Olha só, nós estamos enfrentando uma pandemia causada o quê? Por um vírus, tá? E a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Uma pandemia causada por vírus, uma pandemia causada por bactérias, né? Por parasitas, tá? Infelizmente, a humanidade ela está suscetível a esse tipo de situações, tá, pessoal? Bom, pessoal, então olha só, a gente falou para vocês que a gente ia estudar os micro-organismos. E a gente vai começar a estudar esses micro-organismos pelos vírus, tá? Então, o nosso tema de hoje, olha só, se vocês olharem aqui no slide, o nosso tema de hoje é o que? É a virologia, tá? Virologia, tá bom? Bom, pessoal, eu vou reiterar com vocês, vou falar para vocês que sempre eu estou deixando lá um fórum de discussão, né? É só você o que? Clicar lá e colocar a sua dúvida que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então eu vou deixar novamente na aula de virologia o fórum lá para vocês o quê? Para vocês estarem respondendo. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Essa semana eu não vou fazer a aula ao vivo com vocês, eu vou estar gravando essa aula. Semana que vem eu vou estar fazendo o quê? Todas as aulas ao vivo com vocês, tá ok? Porque a gente tentou fazer uma aula ao vivo e deu um pequeno probleminha lá de som, né? Eu estou tentando aqui junto do meu equipamento resolver esse problema, ver qual que é o problema, tá bom? Então eu estou deixando essas aulas gravadas, mas caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, basta clicar lá nessa interatividade, lá no fórum, e colocar as dúvidas de vocês lá que eu vou estar respondendo. Inclusive eu já deixei até meu WhatsApp também, se vocês quiserem fazer perguntas também lá pelo WhatsApp, não tem nenhum problema, tá ok, pessoal? Bom, então nós estamos aqui, né? Nós vamos estudar o que? Essa parte da microbiologia chamada o que? Virologia, né? Então vamos lá, vamos para o conceito de virologia. É uma coisa bem atual, né, criancinhas? O estudo da virologia é muito atual. Eu sei que vocês podem estar cheios aí de dúvidas e de perguntas, né? Bom, então vamos lá. Conceito, olha só. A virologia é uma ciência, ramo da microbiologia que estuda os vírus e suas propriedades. Então, dentro da virologia, como o nome vocês já perceberam, né? Nós vamos estudar o que? Os vírus, tá bom? A virologia, ela está dentro da microbiologia, onde nós vamos estudar os micro-organismos. O vírus é um micro-organismo. Eu só posso identificar o vírus através de um microscópio. Criancinhas, e tem uma coisa, hein? Não é um microscópio comum. Para mim identificar um vírus, eu preciso de um microscópio eletrônico.
Por exemplo, aqui na nossa escola nós temos aqui vários microscópios, né, nos laboratórios. Esses microscópios, que são chamados de microscópio óptico, eles aumentam a estrutura, o tamanho da estrutura, em aproximadamente não, em 1000 vezes, tá? E para a gente ver um vírus, a gente precisaria aumentar o quê? 1 milhão de vezes, tá certo? 1 milhão de vezes. Para isso, a gente precisa de um microscópio eletrônico. Aqui no estado de Goiás, nós temos um microscópio eletrônico, que ele é da Universidade Federal. Professor, e nos laboratórios onde faz exame, não tem microscópio eletrônico? Não, o microscópio eletrônico, ele é utilizado apenas o quê? Apenas para estudos científicos. Ah, professor, como é que eu vou identificar um vírus, então? Os vírus nos laboratórios, ele é identificado através das alterações que eles vão fazer o quê? Nas células, tá? Então o vírus ele provoca uma alteração na célula e através daquela alteração eu vou deduzir que aquela célula está infectada por um vírus, tá bom? Interessante, né, pessoal? Muito doido, né? O estudo da microbiologia é um estudo que maravilhoso, né? Vocês vão ficar apaixonados por isso, tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai estudar o quê? Os vírus, as propriedades. O que vai estudar, principalmente, dos vírus, né? A gente vai estudar o quê? A estrutura do vírus. Como que esses vírus, qual que é a forma desses vírus, né? A gente vai estudar a classificação, como que esses vírus são classificados. A gente vai estudar a capacidade de replicação, ou seja, de reprodução dos vírus. Esses vírus, eles podem o quê? Eles podem reproduzir, né? E também depois a gente vai estudar o que? As principais doenças causadas pelos vírus, que a gente chama de virose, né? Geralmente a gente tem muita raiva, às vezes a gente vai no médico, o médico fala, isso é uma virose. Quer dizer, hoje a gente está levando mais a sério as viroses, né? Porque antigamente virose era sinônimo de uma doença o quê? Uma doença fácil de ser combatida, né? Hoje nós estamos vendo que virose está provocando o quê? Uma pandemia, né? Quando a gente fala pandemia, a gente não precisa falar mundial, né? Porque o próprio nome pandemia já se refere o quê? Ao mundo todo, tá bom? Entendidos então? Então isso aí que a gente vai estudar. Então vamos embora para frente, criancinhas? Tá tranquilo aí com vocês? Eu tenho certeza, eu estou vendo vocês daqui da câmera e estou vendo que vocês estão entendendo e estão começando a gostar da microbiologia, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, olha só, vamos ver algumas definições de vírus. A gente vai falar de algumas características próprias dos vírus, tá bom? A gente tem o quê? Uma série de características. Vamos lá. Primeiro, é um micro-organismo, já expliquei para vocês que ele é bem pequeno. Criancinhas, para vocês terem ideia, existem vírus que vão atacar as bactérias. Eles vão entrar na bactéria e vão provocar algum problema na bactéria, né? Esses vírus são conhecidos como bacteriófagos. Então as bactérias, elas podem ser acometidas por vírus. Para vocês verem como que o vírus é o quê? Infinitamente pequeno, né? Outra curiosidade, criancinhas, é o seguinte, os vírus, eles não são considerados seres vivos, tá? Vou explicar isso daqui mais pra frente aqui um pouquinho. Então, olha só, são micro-organismos, eles vão se multiplicar dentro das células vivas. Ou seja, um vírus, para ele se multiplicar, para ele sobreviver, ele tem que parasitar uma célula, tá? Ele tem que entrar numa célula para ele sobreviver. Então, os vírus, eles são o quê? Acelulares. Os vírus são acelulares. Eles não possuem células. Por isso, criancinhas, que muitas vertentes da ciência falam que os vírus não são seres vivos, né? Falam assim, os vírus, eles estão à parte, eles não são seres vivos. Por quê? Porque eles não têm células, eles são acelulares. Para eles sobreviverem, eles precisam estar o quê? Dentro de uma célula, tá? Dentro de uma célula, seja humana, seja de animal, seja de uma bactéria, né? Mas ele tem que estar lá dentro dessas células. Os vírus, eles sobrevivem pouco tempo fora de uma célula. Eles sobrevivem pouco tempo na atmosfera.
Professor, quanto tempo que esses vírus sobrevivem fora da célula? Depende de caso a caso, depende de cada vírus, tá? Tem vírus que sobrevivem aí poucos segundos, poucos minutos, sobrevivem horas, né? Aí, professor, e o coronavírus? O coronavírus, como a gente é um vírus novo, né? A gente está aprendendo muito sobre ele ainda. A gente não tem o quê? Uma certeza ainda, tá certo? E a gente fala a respeito desses vírus, só o quê? Só baseado em fatos que são comprovados pela ciência, né? Pelos estudos, tá bom? Bom, criancinhas, então, como eu falei para vocês, então, duas características importantíssimas dos vírus. Primeiro, eles são acelulares, eles não possuem células. Segundo, que eles são parasitas celulares, eles precisam de uma célula para sobreviver. Eles sobrevivem pouco tempo fora da célula, né? Da célula, tá bom? Vamos continuar aqui. Usam em menor ou maior grau o sistema de síntese das células. Quando esse vírus, criancinhas, eles penetra na célula, ele está lá dentro da célula do seu corpo, ele vai escravizar, como se fosse escravizar mesmo, essa célula para que ela produza o quê? Proteínas, para que ela produza o material genético, para que ela faça com que esse vírus se multiplique, para que esse vírus aumente. Então, o vírus ele usa a célula para que ela produza, né, novos vírus, tá bom? Isso aqui é o que eu estou falando. Usam o sistema de síntese das células. Eles vão, síntese é produção, né? Então eles vão usar a produção da célula para produzir o quê? Para produzir proteínas, para produzir uma série de coisas para o próprio vírus, tá bom? Bom, aqui o próximo aqui, induzem a síntese de ácido nucleico viral e proteínas capazes de auxiliá-los a infectar novas células. É o que eu expliquei no item acima, né? Eles vão escravizar a célula para que essas células produzam substâncias para eles sobreviverem, né? E para eles também o quê? Infectarem novas células, tá? O único objetivo de um vírus é perpetuar na natureza, ou seja, ele quer infectar uma célula, passar para outra, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o objetivo que ele tem é a reprodução. Ele infecta uma célula para o quê? Para produzir substâncias para ajudar ele a infectar o quê? Outras células, tá bom? Então, vírus acelular e parasita intracelular. Ele necessita de uma célula para sobreviver. Se ele ficar fora da célula algum tempo, ele vai o quê? Ele vai morrer. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram discutir? Se tiver, vai lá no fórum de discussão, escreva sua dúvida que eu estarei respondendo, tá bom? Bom, então vamos embora lá para frente, criancinhas? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre a estrutura viral. Como que qual a estrutura que esse vírus tem, né? Qual que é a estrutura? O que é esse vírus? Já que ele não tem célula, de que ele é formado? Olha só, criancinhas, esse vírus ele vai ser formado aqui por uma parte que nós chamamos de cerne, né? Ou ácido nucleico, é onde vai ter o que? As informações genéticas desse vírus, tá bom? O vírus, criancinhas, ele vai ter DNA ou RNA. Nossas células, criancinhas, têm o que? DNA e RNA, né? Nós temos DNA e RNA. O vírus, ele vai apresentar o que? Ou DNA ou RNA, tá certo? Ele não apresenta os dois, criancinhas. Ele vai apresentar apenas um, ou o DNA ou o RNA, tá certo? Entendidos? Beleza, criancinhas. Então, ele vai ter esse material genético, né? DNA ou RNA. Eu não sei o que é DNA e RNA. DNA e RNA são os chamados ácidos nucleicos.
é onde vai estar o que? A nossa carga genética, é onde vai ser o que? Vai dar a característica lá do vírus, e nós aqui a nossa característica, né? Cada ser tem um DNA e RNA específico, tá bom? Assim como os vírus, tá bom? Bom, ó, vamos ler o segundo tópico aqui. O material genético é recoberto por um invólucro de proteínas denominada capsídeo. O capsídeo é formado por capsômero. Vamos ver aqui numa figura, criancinhas, ó. Eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Olha só o que é o vírus. Ele tem o material genético, ó, esse material genético, que é esse vermelhinho aqui, ó, essa parte aqui vermelhinha aqui, é o material genético, né? Esse material genético, ele vai estar revestido, ele vai estar produzido, ele vai estar dentro, como se ele estivesse dentro, né? Dessas bolinhas aqui, ó, dessas bolinhas. Essas bolinhas são proteínas, né? Essa bolinha é chamada de capsídeo, tá? Então o vírus, ele é recoberto, o material genético do vírus é recoberto pelo capsídeo, tá? Pelo capsídeo. Esse capsídeo, criancinhas, presta atenção, esse capsídeo é formado por vários capsômeros. Cada uma dessas bolinhas amarelinhas aqui que você está vendo, chama o que? Capsômero. O conjunto do capsômero é o que? É o capsídeo. Isso está escrito no slide, já está escrito lá, bonitinho para vocês, né? E o que vai acontecer, criancinhas? Alguns vírus, alguns, não são todos, eles possuem esse invólucro aqui em volta do capsídeo, que nós chamamos o que? De envelope, né? Então, alguns vírus, eles têm esse envelope aqui. Outros vírus, eles não vão ter o envelope, eles vão ter só o capsídeo, e dentro do capsídeo o material genético. Olha aí, criancinhas, que coisa mais simples, né? Então, o vírus é formado por capsídeo e material genético, né? E alguns deles pode apresentar o que? Essa parte, essa cápsula protetora aqui, que nós chamamos o que? De envelope, né? Nesses envelopes aqui, ó, gente, ó, tem várias proteínas, enzimas, né? Que vão o quê? Que vão se ligar a determinadas células do corpo. Cada uma dessas enzimas, elas vão ter afinidade por um tipo de célula do corpo, né? Determinados vírus têm afinidade pelas células genitais, né? Eles vão infectar as células genitais. Determinado vírus tem afinidade pelas células do pulmão. Eles vão habitar as células do pulmão, vão causar. Entenderam? Então, assim, essas enzimas que estão aqui nesse envelope é que vão fazer esses vírus o quê? Ligar a determinadas células do nosso organismo. E lá eles vão o quê? Escravizar essas células, tá? Então, basicamente o vírus, ele é formado por isso aqui. Ele tem o quê? Ele tem o capsídeo, ele tem o material genético, e alguns deles pode apresentar esse invólucro aqui, que nós chamamos o quê? De envelope, que serve para proteção. E também tem o quê? A função de, às vezes, estarem ligando a outras células. Tá certo, criancinhas? Então, essa aí é a estrutura, o quê? A estrutura viral, né? Tranquilo. Tá tudo escrito aqui, bonitinho, bonitinho aqui para vocês. E eu vou deixar um texto também que fala sobre isso aí, tá bom? Bora pra frente. Criancinhas, esse aqui eu coloquei uma foto para vocês que é interessante, né? Alguns vírus, eles têm, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria o envelope, né, do vírus, e eles têm esse maquinário aqui, ó, para o quê? Para se fixar na célula, e aqui seria como se fosse uma forma de ele jogar esse material genético que está aqui dentro, né? Ele joga esse material genético que dentro da célula. Isso aqui não vai servir para nada, isso aqui só ajuda o vírus a introduzir o material genético dentro da célula, tá? Quando esse vírus aqui, ó, até esse aqui, quando ele penetra na célula, na verdade, criancinhas, ele vai o quê? Ele vai jogar só o material genético dentro da célula, né? Esse material genético aqui é que vai o quê? Que vai escravizar a célula, tá bom? Lembrando que o material genético é o DNA ou o RNA,
Tá certo? Bom, beleza. Bom, criancinhas, aqui tem um texto grandezinho aqui. Eu nem vou estar lendo ele aqui com vocês não, senão a gente vai perder muito tempo. Depois vocês pegam o slide lá, se vocês quiserem ler, vocês leiam, né? Se quiserem não, é importante vocês estarem lendo. Bom, os vírus, eles são classificados de várias formas, né? A gente vai falar sobre a classificação dos vírus. Os vírus, eles podem ser classificados de várias formas, né? Mas essa classificação, às vezes, é o quê? Um pouco confusa. Até mesmo os comitês internacionais, eles têm uma dificuldade na classificação dos vírus. E aí, eu peguei duas formas de classificar os vírus, que são as mais fáceis. Então, nós vamos considerar a classificação dos vírus de duas formas diferentes, tá bom? Que é proposta por esse comitê de taxonomia aqui de vírus, tá? Que é um comitê o quê? Internacional de estudos virais, tá bom? Então, nós vamos classificar os vírus de duas formas, tá bom? Olha só, criancinhas. Com a presença ou não do envelope. Então, nós podemos ter vírus envelopados e vírus o quê? Não envelopados. Professor, o que é o envelope? Já esqueceu, criancinhas? O envelope é isso daqui, ó. Eu falei para vocês que alguns vírus podem ter essa parte e outros não têm essa parte, só tem o que está aqui dentro, ó. Só o capsídeo e o material genético, tá bom? Então, o vírus que tem essa estrutura aqui, que tem esse envelope, nós vamos chamar de vírus envelopado. Se ele não tiver essa estrutura, nós vamos chamar do quê? Não envelopado, tá? Então, vírus envelopado e não envelopado. Professor, qual que faz mais mal para o homem? Claro que é o vírus o quê? Envelopado. Por quê? Porque o vírus envelopado, ele tem o quê? Ele tem uma maior proteção do material genético, né? Ele provavelmente vai sobreviver o quê? Mais tempo na natureza do que o vírus não envelopado, né? Ele consegue sobreviver, o vírus envelopado, ele consegue sobreviver mais tempo fora da célula, tá? Mais tempo fora da célula do que o vírus não envelopado. Então, essa é a primeira classificação, envelopado e não envelopado, tá? E aí, criancinhas, eu tenho uma outra classificação, que é devido ao quê? À presença do material genético, né? Com a presença do material genético, esse vírus pode ser adenovírus, ou seja, vírus de DNA, ou ele pode ser o quê? Um retrovírus, um vírus de RNA. Então, se o vírus ele tiver só o DNA, nós vamos chamar de adenovírus. Se ele tiver só o RNA, nós vamos chamar o quê? De retrovírus, tá? Então, adenovírus formado por DNA, retrovírus formado por RNA. Criancinhas, esses retrovírus aqui, ó, eles são os que mais causam o quê? Problemas para a humanidade, tá? Por quê? Esses retrovírus, eles podem sofrer mutações, é mais fácil de sofrer mutações do que o vírus de DNA. O DNA, o material genético do vírus DNA, ele vai ter duas fitas, assim, ó. Depois vocês olham na internet essas fitas, eu não coloquei a foto aqui, mas vocês olham. Ele tem uma fita de K, com a instrução, a carga genética, e outra fita de K, com outra carga genética, duas fitas. O RNA, ele só vai ter o quê? O vírus de RNA, ele só tem uma fita, tá? Então a carga genética dele aqui vai ser só nessa fita. Quando ele for fazer outro RNA, é muito fácil ter erros. A carga genética que estava aqui vai ser diferente da carga genética que ele está reproduzindo. Geralmente, quando ocorre esse erro, ele vai morrer. Ou esse erro pode ser o quê? Benéfico para ele. É o que aconteceu com o coronavírus, né? O coronavírus, ele sofreu uma mutação. Quando ele foi replicar essa partezinha aqui, esse RNA, ele multiplicou por outro RNA, ele mudou um pouquinho essa estrutura do RNA. Teve um erro, né, nessa duplicação e ela provocou o quê? Uma mutação. E essa mutação conferiu mais tempo de vida fora da célula, uma capacidade de infecção maior, né? Tudo isso ocorre nessas mutações. Mas como eu falei para vocês, a maioria dessas mutações
vão provocar o quê? A morte do vírus, ele vai ficar mais fraco. Algumas dessas mutações fazem com que eles fiquem o quê? Mais forte. Então o vírus de RNA ele é muito mais fácil sofrer o quê? Mutação do que um vírus de DNA, né? E essa mutação pode conferir mais força para ele e também, às vezes, você inventa uma medicação que ela combate esse RNA aqui. Mas como ele sofreu uma mutação, essa medicação aqui já não vai fazer mais efeito sobre esse RNA, essa carga genética mutante aqui, tá bom? Por isso que é difícil a gente achar vacina, é difícil a gente achar o quê? Remédios que combatam, tá? Devido a essas mutações, tá bom? Então um retrovírus, ele vai sofrer mais mutação do que um vírus de DNA. Por quê? Porque a carga genética desse vírus, ela está o quê? Apenas em uma fita de informação. Enquanto do DNA, nós temos o quê? 2 fitas de informação. Então é mais difícil a gente sofrer mutação, tá certo? É isso, criancinhas. Bom, vamos falar um pouquinho desse retrovírus, ó. Esses retrovírus, eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversa, que essa enzima ela é capaz de produzir DNA a partir da molécula de RNA. Geralmente o DNA ele só vai produzir DNA a partir do próprio DNA, tá certo? Agora, esse retrovírus, ele consegue produzir DNA a partir do RNA, através dessa substância que está dentro ali do vírus, chamada transcriptase reversa, né? Um dos tipos mais conhecidos de retrovírus é o HIV. Eu acho que ele perdeu esse status agora, né? O mais conhecido é o coronavírus, não é verdade? Né? O Covid, né? Bom, esse HIV, ele vai infectar os linfócitos T, que são as células de defesa do nosso corpo, tá? A gente vai ter uma aula só para falar sobre o HIV, tá bom? Eu só coloquei aqui um exemplo para vocês, tá certo? O retrovírus possui oncogene. Olha só, criancinhas. Esse oncogene, ele vai atuar no oncogene da nossa célula, né? O que é esse oncogene? Esse oncogene, ele é responsável pela multiplicação celular. Então, esses vírus, oncovírus, né, que possuem esses oncogenes, que são retrovírus, eles penetram na nossa célula e vão o quê? Alterar a multiplicação das nossas células. E isso vai produzir o quê? Tumores, tá? Esses tumores vão ser tumores cancerígenos, tá? Então, quer dizer, retrovírus que possuem oncogene, que são chamados de oncovírus, eles podem induzir o nosso organismo a desenvolver o quê? Câncer. Professor, mas então o câncer é causado por um vírus? Não. Algum tipo de câncer pode ser induzido pela presença desses retrovírus, né? Desses retrovírus que têm oncogene, que são conhecidos como oncovírus. Os oncovírus, né? São o que? São retrovírus, tá certo? Dá um exemplo, professor. Por exemplo, o HPV, né? Vocês já devem ter ouvido sobre o HPV. O HPV é um vírus que é transmitido através da relação sexual, né? E ele pode habitar o quê? Ele pode habitar as células lá do colo uterino. E ele pode induzir essas células a se multiplicarem mais, e isso vai ocasionar o quê? Um câncer, tá? Então o HPV, ele pode induzir a pessoa, né, principalmente a mulher, a ter o quê? Câncer de colo de útero. E o HPV é um retrovírus. Depois a gente vai discutir isso aí mais, tá bom? Bom, criancinhas, o vídeo já está bem longo, né? A gente vai encerrar por aqui. Eu deixei um texto para vocês. Podem pesquisar mais na internet. Existem 5 perguntinhas também para vocês estarem respondendo, tá? Qualquer dúvida, pode procurar o titio aqui, que o titio vai estar respondendo para vocês com o maior prazer, né? Infelizmente ainda não conheço todos vocês, não vi a carinha de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que nós logo eu vou estar vendo todos vocês, tá bom? Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater?
Se tiver algum ponto obscuro, vá lá no fórum de dúvidas, tá bom? Escreva lá que o titio responde. Ou se quiser, comunique com o titio com o WhatsApp, que ele também responde para você, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Se cuidem, criancinha.